Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segundona pesada depois de um péssimo resultado ontem contra o Sport, 0-0 no Maracanã. Vamos falar de como está a vida do Vasco na Série B, a classificação aí da Série B, vamos falar disso. Vamos falar aí da situação também de reforço, né? O Vasco já está analisando o nome do Alex Teixeira e estaria enxergando com bons olhos uma possível chegada do atacante. Também vamos falar de um jogador bastante conhecido aqui no futebol brasileiro, que está nos Estados Unidos, que teria sido oferecido a 777 Partners e pode ser o novo camisa 9 do Vasco. Vamos falar desse assunto, fiquem até o final, o vídeo de hoje está muito bom, para você não perder nenhuma novidade. Se inscreve aí no canal, já deixa aí o like, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar sempre por dentro das notícias do nosso Vascão. Dá essa moral aí, se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Ontem, após o empate aí do Vasco contra o Sport, o Vasco segue na segunda colocação com 31 pontos, está atualmente a 6 pontos do líder da competição Cruzeiro, que está com 37 pontos e ainda tem um jogo a menos. Caso o Cruzeiro vença esse jogo a menos, chegará a 40 pontos e abrirá 9 pontos de distância para o Vasco. O Vasco vem seguido aí do Bahia na terceira colocação com 29 pontos, o Grêmio quarto colocado com 26 pontos e o próximo adversário do Vasco aí no sábado, o Criciúma, já é o quinto colocado com 23 pontos. O Vasco está hoje a 8 pontos do próprio Criciúma, que é o primeiro time fora do G4, né? A situação do Vasco deu uma complicada porque poderia ter sido muito melhor. Se o Vasco tivesse vencido o Sport ontem, teria abrido 10 pontos de distância para o quinto colocado. E o que preocupa nem é a pontuação do Vasco, cara. O que preocupa é o desempenho. O Vasco tá muito mal, cara. Jogou muito mal os dois últimos jogos. E parece que desde que começou aí a implantar a sua filosofia dentro do Vasco, o técnico Maurício Souza, o time teria desandado, né? Porque a gente já viu ele tomando algumas decisões que não faz sentido algum, né? Como ontem, no jogo de ontem, o Vasco jogando muito mal. O cara demorou um século para fazer alterações. E quando fez alterações, ele colocou o Riquelme de ponta esquerda. Pra gente não falar outras burradas que ele fez dentro do jogo, né? Foi extremamente justo a vaia do torcedor vascaíno, o xingamento do torcedor vascaíno. Foi revoltante, cara. Você vê um cidadão daquele ali que não tem experiência alguma, comandar o seu time, o time da grandeza do Vasco, e ele fazer essas cagadas dentro de campo, né? Como eu falei no nosso pós-jogo, e o grande culpado nisso tudo, além, claro, do Jorge Salgado, que é o presidente do clube, é quem contratou, mano, que é o seu Carlos Brasil, que ele foi contratado para contratar um treinador. Ele é o gerente geral de futebol do Vasco, ele tem a obrigação de ter feito um scout melhor, de ter feito uma análise melhor do mercado e não contratar um amador, cara, um estagiário para trabalhar no Vasco. Isso aí, o que esse cara fez com o Vasco é digno de protesto, protesto grande do torcedor vascaíno, porque esse Carlos Brasil, ele está destruindo o Vasco. A gente esquece que ele está lá no Vasco, ele está acabando com o Vasco, ele contratou péssimos jogadores pro Vasco, esses jogadores todos que vieram, principalmente após o término do Campeonato Carioca, somente um é titular absoluto do time do Vasco, que é o Gabriel Dias. O outro é o Carlos Palácio, que figura às vezes no time titular, mas quando joga como titular vai mal, né? Como foi no jogo de ontem contra o Sport. Eu considero o Carlos Palácio hoje um bom jogador, mas ele é reserva do Vasco. É um jogador ótimo para ser reserva e entrar no segundo tempo. Tá bem nítido isso. Acho que a maioria dos torcedores vascaínos já estão percebendo que o Carlos Palácio não é jogador de primeiro tempo. Ele rende muito mais quando vem do segundo tempo, quando ele vem do banco de reservas, ele consegue contribuir muito mais pro time. E vale também lembrar que é um jogador muito jovem, né? Mas os outros jogadores que vieram, Zé Santos, Eric e esse Lucas Oliveira, nenhum desses jogadores deram certo com a camisa do Vasco. Falar de outros vários nomes que ele trouxe no início da temporada, como Isaac, Bruno Nazário, horroroso, hein? Muitos jogadores aí medíocres que vestem a camisa do Vasco hoje, contratados pelo seu Carlos Brasil, que nunca foi gerente de futebol na vida dele, só trabalhou nas categorias de base, a mesma coisa, Maurício Souza, e o Vasco quer colocar eles para trabalhar, para se profissionalizar dentro de um clube que está na Série B, com a torcida sedenta de títulos e o Vasco precisando a todo custo voltar à elite do futebol. Eles querem fazer teste com o Vasco nessa situação. É um absurdo, cara, o amadorismo que tem dentro do Vasco hoje. A gente espera que com a chegada dos norte-americanos, essas pessoas sejam chutadas de São Januário e acabe essa palhaçada, porque a gente não aguenta mais ver um time medíocre, um time mediano, um time insignificante no cenário nacional, como o Vasco é hoje. O Vasco precisa voltar a ser protagonista, ter maior organização internamente para começar, né? Porque se não tem organização interna, vira essa palhaçada que a gente está vendo aí. É gerente que não tem condições de dirigir o clube, um treinador que dirige o Vasco hoje, que sequer tem números como profissionais. Olha só a gravidade disso. É muito grave isso, mano. O Vasco está vindo a ladeira abaixo. Aquele jogo contra o Novo Horizontino foi muito preocupante.
Foi extremamente preocupante aquela derrota por 2-0 fora de casa. Esse jogo contra o Sport, você pode até colocar a desculpa, não tinha o Nenê. O Vasco depende muito do Nenê. Só que no jogo contra o Novo Horizontino, o Vasco estava praticamente completo e não jogou absolutamente nada e perdeu por 2-0. Tô preocupado para esse jogo de sábado contra o Criciúma. O Vasco não é favorito. O Criciúma é muito forte jogando em casa. Apesar da torcida do Vasco ter esgotado todo o seu setor destinado em poucas horas lá em Santa Catarina, o Vasco, na minha opinião, se jogar o que vem jogando esse futebolzinho aí de M, que fez aí no jogo contra o Novo Horizontino e contra o Sport, vai perder pro Criciúma. Não vai conseguir vencer esse jogo. Deixa aí nos comentários o que você acha da situação do Vasco na Série B, o que você acha do técnico Maurício Souza e também dessa porcaria que se chama Carlos Brasil, que está trabalhando no Vasco hoje. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco precisa reforçar a equipe, o Vasco está precisando aí de atacantes principalmente, né? Semana passada a gente falou de diversos nomes aqui que foram oferecidos ao Vasco, entre eles aí estava o atacante Rossi, que até o momento não tem negociações com o clube, e um outro nome surgiu aí como uma possibilidade, né? Ainda não tem negócio, mas o Vasco já está analisando o nome do atacante Alex Teixeira, jogador que rescindiu o contrato com o Besiktas da Turquia, está livre para fechar de graça com o Vasco. Aos 32 anos, ele pode retornar ao clube depois de praticamente 13 anos, mais ou menos, se eu não me engano, ele saiu do Vasco em 2009. O jogador foi pro Shakhtar Donetsk, é um jogador muito interessante, torcedor vascaíno sonha com a volta do Alex Teixeira e o Vasco já está vendo com bons olhos uma possível negociação. Só que de acordo com o portal IG, o Vasco segue pregando cautela quanto aí aos salários do atleta, né? Ele recebeu um salário muito alto, tanto lá no futebol chinês e também no próprio Besiktas, né? Pode ser que seja fora da realidade financeira atualmente do Vasco. Vale ressaltar que a SAF ainda não aconteceu no clube, mas é sempre bom se o Vasco tiver interesse em começar a ir logo atrás do jogador, né? Não vai fazer igual o Allan Kardec, o cara queria voltar pro Vasco, já estava morando no Rio de Janeiro, estava praticamente quase tudo certo, só faltou avisar o Vasco e o Vasco deixou o jogador ir de bandeja pro Atlético Mineiro. Vamos ver se o Vasco vai demonstrar interesse aí em fechar com o Alex Teixeira, na minha opinião é um baita reforço. Se continuar com essa palhaçada de querer contratar só jogador jovem sul-americano, não vai dar em nada, né? Olha só o exemplo aí do Carlos Palácio, o jogador não tá correspondendo à altura que o torcedor imagina, né? Como eu venho falando, joga muito bem quando vem no segundo tempo, mas no time titular não vem rendendo nada. Se você investe aí praticamente 7 a 8 milhões de reais, não sei a quantia certa que o Vasco investiu nesse jogador, é para ele ser titular. Mas quando ele joga como titular, não rende nada, por conta da idade. É um jogador jovem, 21 anos apenas. Mas ele tem experiência lá no futebol chileno, na seleção do Chile e também no Internacional, o jogador ainda é muito jovem. Precisa ainda de mais rodagem e até o momento o Vasco ainda não conseguiu achar uma posição tão boa assim para o Carlos Palácio dentro do campo. Ele se sente deslocado quando joga pelo lado de campo e pelo meio ele não tem a qualidade de um criador, ele não tem aquela armação como por exemplo tem um Nenê. Ele atua meio que por trás ali de um atacante, ele joga meio como segundo atacante, uma posição que hoje não existe mais no futebol mundial, né? Poucos técnicos jogam apenas com dois atacantes. Essa é a função que o Carlos Palácio faz. Ele não é aquele criador e não é um centroavante. Ele joga ali no meio, né? Que é o segundo atacante. Antigamente, como era o Euler, como eram outros jogadores aí que existiam no futebol, tanto aqui no Brasil e também no mundo. E essa filosofia de contratar jogadores jovens, só jogadores jovens, não me agrada pelo modelo que está sendo lá implantado no Red Bull Bragantino. Eu não quero ver isso no Vasco. E o Alex Teixeira, na minha opinião, um jogador experiente com rodagem no futebol europeu. Obviamente seria um baita reforço. Só que ele tem que querer também jogar no Vasco, né? Porque a gente já cansou de falar do Alex Teixeira aqui, tanto no nosso canal e também outros canais que falam de Vasco. Sempre é especulado no Vasco, sempre existe a possibilidade dele retornar ao clube. E no final de tudo, tá lá, Alex Teixeira fecha com o clube chinês, Alex Teixeira fecha com o clube da Turquia, ou dessa vez pode ser Alex Teixeira fecha com o time do Japão, fecha com o time dos Estados Unidos, ou com o time da Arábia, mundo árabe. Pode ser que isso aconteça e ele não volte para o Vasco, né? A gente já tem inúmeras provas que ele é capaz de fazer isso sim. Mas o principal de tudo é o Vasco querer a contratação do jogador. Hoje pela manhã, de acordo também com o portal vascaíno.net, o atacante Alexandre Pato foi oferecido a 777 Partners. O jogador está com fim de contrato com o Orlando City, lá dos Estados Unidos, e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. O jogador aos 32 anos pode, quem sabe, ser o camisa 9 do Vasco aí na Série B, né? Um jogador aí que com certeza não vai
vai ter a aprovação do torcedor vascaíno pelo número histórico de lesões do Alexandre Pato, né? Um jogador que poderia ser muito maior do que ele foi na sua carreira, né? Porque a carreira do Alexandre Pato já está praticamente esquecida, né? Por mais que ele tenha dado declarações aí uns dias atrás que ainda quer jogar uma Copa do Mundo, que ainda quer voltar à seleção brasileira, isso é praticamente impossível, né? Mesma coisa de você pedir pro Raniel jogar um dia no Real Madrid, né? Mas se você for analisar com o que temos hoje comparado com o Alexandre Pato joga tranquilamente no time do Vasco, cara. A gente tem que ser aqui realista, né? Não tem comparação um jogador do nível do Alexandre Pato com, por exemplo, Getúlio e o Raniel, que são os centroavantes fraquíssimos que temos hoje no elenco do Vasco. Só que o Pato também é aquela situação, né, mano? É dinheiro, né? O cara tem um salário alto, tem um histórico gravíssimo de lesões. Essa temporada ele vem jogando mais lá no Orlando City, vem fazendo alguns golzinhos lá no Campeonato dos Estados Unidos. Só que o ano passado ele ficou parado devido a uma lesão, jogou apenas um jogo pelo Orlando City, ficou a temporada todinha fora e retornou esse ano. Até o momento o nome está na mesa da 777 Partners. A gente não sabe se ele vai fechar com o Vasco ou não. O outro nome que foi oferecido à empresa foi o Cesc Fábricas. Todos esses nomes, o próprio Pato e também o Cesc Fábricas, são oferecidos para vir jogar no Vasco, hein, pessoal? Não é para jogar no Genoa e nenhum outro clube lá da 777 Partners. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, ótima semana a todos vocês e deixem nos comentários se você gostaria de ver o Alex Teixeira e o Alexandre Pato no Vasco. Será que seria interessante ter os dois? Deixem aí nos comentários.